Os seus medos vão derrotar você a menos que você faça isso. Nesse vídeo, vou gravar com luz nos olhos, vou gravar segurando o microfone aqui, porque o que interessa mesmo é o objetivo. E eu quero te falar o seguinte: muita gente deixa de vencer na vida, muita gente deixa de aproveitar o próprio potencial, muita gente não sabe nem onde podia ter chegado, porque deixa de fazer muitas coisas por causa do medo. E eu tô falando daquele medo que impede a sua felicidade, que impede a sua vitória, e não de cautela. Então isso para muita gente, paralisa muita gente. Eu quero que você entenda aqui nesse vídeo, então, o que eu vou falar para que você possa superar cada vez mais os seus medos, para que você possa superar sempre mais os seus medos e obstáculos. Então, o primeiro que você deve considerar, o primeiro fator que você deve considerar é o seguinte: entenda os seus medos. Como assim entender os medos? Você vai começar a observar o seu próprio medo, os seus próprios medos. E você pode refletir sobre isso, você pode anotar em relação a isso, você pode fazer muitas reflexões, pode escrever sobre isso, você pode fazer muitas coisas para entender esse medo. Você pode entender por que você sente isso e você pode aí listar vários motivos pelos quais você deveria e deve superar os seus medos. Isso é muito importante. Por quê? A partir do momento que você escreve por que tem os medos, mas você escreve também por que deve superar os seus medos, e você se aferra muito mais, você se liga muito mais às soluções, ou seja, nos motivos que vão fazer você superar os seus medos e nos motivos pelos quais você deve superar os seus medos, isso já te fortalece muito. Então o primeiro passo é entender os seus medos. O segundo passo é o seguinte: você precisa se ver maior do que os seus medos. Ou seja, se veja maior do que os seus medos. Esse é o segundo passo. Então, sempre que você pensar em você e que você pensar no medo também, sempre que você pensar nos dois, você sempre vai repetir para si mesmo ou para si mesma. Você sempre vai acreditar, você sempre vai levar em consideração que você é maior do que os seus medos. E se você achava que não era, agora é e acabou. Então, nesse momento, você precisa entender, você é maior do que os seus medos. E quanto mais você acreditar nisso, mais isso vai ser uma realidade na sua vida. E aí, a gente vai para os próximos passos que eu vou falar aqui. Mas o que eu tenho a dizer é o seguinte: se você está gostando desse vídeo até aqui, deixa a tua curtida para que esse vídeo chegue a mais pessoas e essa missão se expanda para que a gente possa transformar mais e mais vidas através do desenvolvimento pessoal. É um bem que você faz à humanidade para que as pessoas possam ver cada vez mais esses vídeos aqui do canal. Então vamos para o terceiro fator, o terceiro ensinamento, o terceiro passo, que é o seguinte: você, a partir de agora, vai então agir. O terceiro passo é a ação, ou seja, você vai agir com ou sem medo, você vai agir apesar dos medos, porque é exatamente a falta de ação que te atrapalha. Então você vai agir apesar dos medos. E olha só, se você fez o passo 1 e o passo 2, quando você chegar no passo 3, que é a hora de agir, o seu medo vai estar muito mais fraco e você vai estar muito mais forte e você vai ter muito mais condições de superar esse medo, porque a partir desse momento você já entendeu o seu medo, você já se vê maior do que esse medo e você age independente desse medo, porque você sabe que é maior do que esse medo. Então você vai agir. A ação é que faz toda a diferença. Sem falar que a ação é um fator fundamental para a autoconfiança, para que você confie mais em você. Como assim? Sempre que você age uma vez, 2, 3, 10, 1000, você age várias vezes, o que vai acontecer é que você está se acostumando com aquela ação. Então, quando você se acostuma com isso e você percebe que você vai melhorando com o tempo, e essa é a tendência, isso é o que sempre acontece e o que deve acontecer, você percebe que você vai melhorando com o tempo, o que vai acontecer é que você desenvolve mais autoconfiança. Então, a partir desse momento aí, você vai percebendo que você tem sim capacidade e condição de fazer tudo isso. Você tem sim capacidade e condição de vencer os seus medos. E olha só, o quarto passo é o seguinte. O quarto passo é você entender o seguinte: o fracasso não existe. Como assim o fracasso não existe? Você age. Aparentemente algo pode ter dado errado. E aí o que é que você vai fazer? Você vai entender aquilo ali para se fortalecer e vai agir de novo. E não importa o que aconteceu antes. Então você vai só pegar as lições, aquilo que importa, e você vai ignorar todo o resto. Você vai ignorar a sensação da derrota, você vai ignorar o sentimento de que você é perdedor ou perdedora, porque essa não é a realidade. Então você vai entender o seguinte: o fracasso não existe. Você vai pegar aquilo ali que aconteceu, digamos que algo não tenha dado certo,
você vai pegar as lições daquilo e vai agir de novo, vai atuar de novo. E com essa ação, com essa atuação, com a sua ação massiva, você vai novamente perceber que você está se superando. E aí, em algum momento, mais cedo ou mais tarde, você vence. Isso se não vencer de primeira, mas você sempre vai ter como agir e vencer novamente. E aí, quando você age e vence, você entende que você pode vencer. E você faz isso várias e várias vezes e você desenvolve a sua confiança e supera os seus medos. Aqueles medos que impedem você de vencer, que impedem a sua vitória. Então, esses eram os 4 passos que eu tinha para te falar hoje. E olha só, se você realmente gostou desse vídeo inteiro, se inscreve aqui no canal para ver mais vídeos como esse. Guarda isso no fundo do teu coração e a gente se vê nos próximos vídeos.